Eu quero dar boa tarde, em primeiro lugar, a ele, com quem eu conversava ontem. Eu falava, meu amigo, é tão engraçado eu estar na sua posição, porque nos Pingos nos Is, Victor Brown era o âncora, e eu fazia o comentário. Hoje eu estou no papel inverso. E o Victor Brown é o melhor comentarista do que eu. Boa tarde, meu querido amigo. Como que tá você? Vindo de você um elogio como esse, feliz da vida estou, né? Pra ver, não podia estar diferente. Mestre, nem tanto, mestre. Uma experiência nova pra mim, espero estar dando conta do recado. Boa tarde, Pavi, cuidado pra mesa, com essas experiências novas. Cuidado com essas experiências novas. Vai que gosta, né? Geise Arruda, Geisiane Freitas, eu errei de novo. Veja só. Olha só, olha esse taierzinho hoje. Está chique, chiquérrima. Meu amor, professor Marcelo Suano. Nossa autoridade na mesa. Imagina. Como vai? O senhor está tudo bem, professor? Maravilhoso. E depois desse editorial, dessa manifestação, eu estou deslumbrado. Eu estou muito manifestado hoje. E nosso convidado de hoje, meu querido amigo, também jornalista, colega, Tiago, mas é com H, o meu é sem H. Para quem não sabe, eu chamo Tiago. Tá? Tem dia que não sabe, tem dia que não sabe. Tiago Parigiano, como vai você? É muito bem-vindo aqui à nossa roça. Ó, que roça Desculpa chique. a estrada de areia, que o tempo está muito seco. O tempo está muito seco aqui no Velho Oeste. Eu que o diga, semana passada eu estava completamente disfônico, o Mário me convidou, falei, olha, marca para semana que vem que eu acho que vai sair a moeba que está dentro do meu crânio. Tem muito, ai que nojo. Tinha uma moeba. Uma moeda é ótima. Ai que nojo, ai que nojo. Geisiane, deixa eu te contar uma coisa. Conte-me. O filho do William Bonner falou para ele assim: pai, eu estou com dor na perna. Sabe o que o William Bonner perguntou? Essa eu recebi no zap, eu não vou estragar. Essa eu sei, mas não vou falar. Ele perguntou o seguinte: que perna? Na esquerda ou na extrema direita? Isso é muito bom. muito bom, E também tem uma dica cultural que eu quero... Alemão, a dica cultural tá no jeito aí? Quero fazer uma indicação de leitura para vocês, olha... Não tá ainda não? Pode pôr? Então pode pôr aí, ó. Passei na livraria agora, vi esta promoção de R$ 39,90 por R$ 2,99. O livro da Dilma Rousseff. Então espero que vocês aproveitem a promoção, porque quem comprar ou perder, nem quem comprar ou perder vai comprar ou perder. Vai todo mundo perder, principalmente se comprar. Dada esta dica cultural, nós vamos à notícia. E eu esqueci, deixem like, tá? O preço desta live é o seu like, o seu joinha, o seu gostei. E se não gostou, dá o like também, tá aqui, paga. Às vezes a gente vai ver filme e não gosta, mas paga o ingresso, né? Então tá aqui o ingresso, é o seu like, é o seu joinha, é a sua curtida, é o seu gostei, é o polegar pra cima. Se puder, compartilhe. Era a setinha do Lula, agora eu vou falar que é a setinha do Joe Biden. Você vai lá, copia o link, porque o Lula agora é o Viagra, né? O Viagra do dólar. Então você vai na setinha do Joe Biden, copia o link e espalha, sai espalhando, espalhão. E que nós vamos começar com a notícia, porque eu vou cometer uma fake news agora. Hoje só tem notícia boa. Tá? A primeira... é sobre a reforma tributária, né? A notícia de última hora. O grupo de trabalho que prepara a regulamentação da reforma tributária decidiu incluir os jogos de azar, tanto físicos quanto digitais, até o tigrinho, hein? Nem o tigrinho escapou, como apostas esportivas, além de carros elétricos, na lista de produtos sujeitos ao imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado. Esse imposto deverá tributar com uma alíquota extra os produtos e bens que façam mal à saúde e ao meio ambiente. A inclusão dos carros elétricos foi
uma recomendação feita pelo Ministério do Desenvolvimento do bolso próprio, né? Desenvolvimento da indústria e comércio e serviço, cujo o ministro é o Planária, né, o Geraldo Alckmin, que justificou o pedido alegando não optar por uma rota tecnológica para o desenvolvimento de automóveis no futuro. Além disso, o relatório deixou carnes bovinas, frangos e peixes fora da cesta básica. E não vai ter sambiquira pro povo, hein? Que ficará a cesta básica isenta de impostos, como defendia o presidente Lula Lelé. Vitor Brown, esta reforma tributária, hein, vai arrebentar. O Bolsonaro falou aqui ontem. Ele falou aqui, ó, essa reforma tributária vai arrebentar o país. Pois é, depende, na verdade, né, Pavê, de que lado do país você tá, porque virou um grande balcão de negócios, né, virou um grande feirão do lobby, um verdadeiro desenrola dos vários setores, cada um chorando, tentando facilitar pro seu lado. Desenrola do lado, bola do outro, Isso. Desenrola do lado, dá uma enroladinha na seda do outro, é país maravilhoso. Sinal de fumaça pra cá, sinal de fumaça pra lá. Cortina de fumaça. Cortina tem também. Então assim ficamos. E o que me preocupa mais é que a reforma foi vendida, né, desde o início sob a justificativa, sob o manto de que ela focaria na simplificação do regime tributário, que por mais que a carga não mudasse, e vai mudar para pior, o brasileiro vai pagar mais imposto, mas que por mais que a carga tributária não fosse o coração dessa reforma, o importante era a simplificação do regime. E só por essa abertura sua aqui, para ver, a gente já está vendo que não. Tem muita exceção, cada setor com uma regra, todo mundo fazendo lobby, a indústria automotiva que é muito poderosa, procurando o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio do vice-presidente Geraldo Alckmin, está conseguindo facilitar para o seu lado, empurrar os impostos para a China, né, para os carros chineses, que hoje representam uma grande concorrência para o setor. Então, do ponto de vista econômico, o que dá para dizer é isso, vem mais imposto e a prometida simplificação não vai acontecer. Era um pedido de muitos anos, né, de vários setores produtivos que queriam uma reforma tributária. Que pena que ela está acontecendo agora, com um governo que é permissivo a todos esses lobbies, porque aí vale dizer isso, né, que eu estou dizendo, né, essas pressões de setores que procuram ministros, que têm deputados que pedem apoio, que são representados no Congresso Nacional, isso aconteceria qualquer que fosse o governo. Se fosse no governo anterior e a reforma fosse feita, o governo também estaria sujeito a esse tipo de lobby. Esses setores produtivos também procurariam, também fariam esse tipo de pedido. A diferença é que você teria um governo com uma inclinação liberal, você teria um governo que não é afeito a ampliar a agenda arrecadatória, ao inchaço da máquina pública. Agora não, você tem um governo que ideologicamente vai na direção contrária a isso. Por isso, então, a reforma veio num momento muito ruim, a máquina estatal está aí a serviço da aprovação dessa reforma e aquilo que se falava no começo está se confirmando agora, que era um cheque em branco a reforma tributária que passou, porque a reforma mesmo está acontecendo agora. Foi aprovado um esqueleto de reforma tributária e agora os deputados estão debruçados na regulamentação, é o grupo de trabalho que vai regulamentar. E é agora que está acontecendo a reforma, veio um cheque em branco e aí cada setor está chorando um pouquinho, quem não chora não mama, aquela história toda, né, Pavê? E você falou da simplificação. Nunca teve esse negócio, meu filho. Nunca teve. Olha, o Brasil, vamos falar, tem 7 mil impostos. Pegaram 3. Olha que maravilha, hein? Pegaram 3, de 7 mil, pegaram 3. Vamos fazer o imposto único com o modelo europeu, tá? Nos Estados Unidos. O imposto único. Aí o Brasil é tão sensacional. Este país é tão sensacional que pegaram 3 impostos, que eram o ISS dos municípios, o ICMS dos estados e a trinca lá dos impostos sociais, né, teve lá o imposto do lucro líquido, não sei o quê, que eram mais outros lá, o federal, e criaram 2. O de um já criaram 2. Pegaram dos estados e do município, o ISS e o ICMS, e criaram o IBS. Aí pegaram esses federais e criaram o CBS, então um imposto único de 2. Aí olharam o imposto único de 2, tava bom? Não, não tá. Porque Brasil, bizarrice pouco é bobagem. Bizarrice pouco é bobagem. Aqui o negócio é realmente especial. Aí pegaram o IBS
E separaram em, 1, 2, 3, 4, 5. Então tem o IBS, o normal, tem o isento, tem o diferenciado, tem o especial e tem o do pecado. Então o Brasil conseguiu criar um imposto único, que são 7 impostos. E com isso conseguiu também quebrar o sistema da Federação Brasileira, que cabe lembrar aqui, antes de eu querer ouvir nosso convidado, o que é uma federação? Uma federação é uma união de estados que formam um estado maior, que é o país. Caso dos Estados Unidos. Tinham lá as colônias inglesas, que eram estados, e se uniram e saiu Estados Unidos da América. Aqui no Brasil foi tudo ao contrário. Sempre foi uma possessão única, dividiram lá os estados e falaram, vamos fazer uma federação que a gente adora copiar mal feito. Só que numa federação de verdade, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem o seu Código de Trânsito, tem o seu Código Civil, tem o seu Código Comercial, tem o seu Código Penal, tem o seu Código Tributário. Cada estado tem o seu sistema judiciário. E cada estado tem as suas próprias fontes de financiamento. O Estado Federal serve para representação internacional, para questões que envolvem dentro dos estados e problemas de pessoas em estados, um e outro estado, etc. e tal. Basicamente é isso. Aqui no Brasil, a federação é assim. Nós temos um Código Civil Nacional, o Código Penal Nacional, o Código de Trânsito Nacional, o Código Tributário Nacional, o Código Societário Nacional e nós temos um sistema judiciário que tudo acaba em Brasília. Então a única coisinha de federação que a gente tinha era a migalha de impostos que cada um tem, que a Constituição atribui ao Estado, ao município. E a maior fonte municipal é o ISS, a do Estado o ICMS, e isso foi tirado com essa reforma, com essa ideia do imposto único que é 7. O que vem por aí, Tiago Parigiani? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, meu querido. Você matou a cobra e não mostrou o pau porque o horário não permite. Não faria graças isso. Graças a Deus. Não precisa exagerar. Mas é realmente isso, Pavivi, porque o grande problema do Brasil, na minha humilde opinião jornalística, é a dimensão continental desse país e as regras, como você falou, que lá nos Estados Unidos são separadas por estados. E aqui é uma regra que vale para o território nacional. E isso acaba gerando toda essa desigualdade que a gente vê, né? E aí a gente vê um governo anterior que estava preocupado em dar uma desonerada para o povo, cortando o DPVAT, aumentando pontuação em carteira, que quebrava uma grande máfia aí de autoescolas, uma série de coisas, aumentou para 40 pontos. Então com 20 você não precisa mais daquela reciclagem, que no final da reciclagem quem faz a prova é o próprio instrutor, ali mexe o seu mouse, é uma vergonha, posso te falar, porque foi assim a minha. E agora a gente vê um governo que infla a máquina de novo com 14 ministérios, gasta o dinheiro com tapete, 70 mil reais, parece que foi 5 tapetes, me corrijam se eu estiver errado. Fala para o povo gastar menos do que ganha, mas o salário do Lula, se for compor o de presidente, com presidente de honra do PT e mais outras coisas, dá 100 mil por mês. Então se ele comprou os 5 tapetes de 70 mil, foi parcelado, não foi à vista, porque dá 350 mil, com salário de 100 mil não paga. E a gente sofre nessa questão de geração de impostos em tudo que se cria. O governo não se preocupa em gerar renda, ele só gasta, e o cara que gera renda é visto como um criminoso aqui no nosso país. Exatamente, meus queridos. Você já deu like? Porque tem mais do que o dobro de pessoas assistindo ao vivo do que o número de like. Então, temos muito caloteiros. É por isso que faz essas reformas tributárias. Tem muito caloteiro. Então você aproveita para dar o like e compartilhar essa live, que eu volto em 1 minuto e você não sai daí, senão eu lhe pincho uma maldição. Professor Marcelo Suano, reforma tributária ou reforma tributária? Você sabe por quê? Porque o Supremo fica dando pitaco em tudo. A competência para definir ISS é do município, do ICMS é do Estado. Quem fala isso é a Constituição. Agora, ninguém fala que essa reforma é inconstitucional. Pavinato, primeiro meus cumprimentos a ti, a Geise, ao Vitor, ao Tiago, a toda a equipe da Oeste, esse público maravilhoso que nos acompanha.
Olha, é de uma riqueza tudo que foi falado até agora. Por qual razão? Vamos começar o problema da reforma tributária. Eu, como consultor, quando chegava, eu dava consultoria para questões internacionais, mas toda vez que alguém vinha e pedia consultoria para mim, a grande preocupação deles era entender a legislação trabalhista e a questão tributária. Que nós inovamos? A gente explicava o sistema político para dizer não adianta você entender a reforma tributária ou a questão tributária e a questão trabalhista, porque o sistema vai te atrapalhar de qualquer jeito. Nós inovamos acrescentando isso. Mas por que isso é tão importante? O que se vendeu é que houve uma simplificação da tributação no Brasil. Mas eles não resolveram dois problemas, que um parece que é monocórdico meu. A questão do Pacto Federativo. Eles destruíram o Pacto Federativo ao invés de respeitar a federação como tal, mas destruíram. Mas, além disso, o que eles fizeram é que eles não atacaram aquilo que é a grande questão tributária, retirar o imposto do consumo e deixar apenas na renda. Se é que é necessário, ou a maneira como você vai fazer. Continuou o imposto sobre o consumo. E eles, para preservar o imposto sobre o consumo, que é aquilo que é o de mais perverso, eles inventaram, não foram 7, é 7 fatorial. O que é fatorial na matemática? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eles multiplicaram ad eterno e colocaram coisas que são as mais absurdas do mundo. Quando você pega e coloca um imposto sobre pecado, por qual razão? Porque ele está definindo que tem certas coisas que são prejudiciais à saúde. Se são prejudiciais à saúde, não deveriam nem existir. Ora, e inventam o que é prejudicial à saúde e trazem alguns problemas, como por exemplo, dos jogos. Com todo respeito, sempre o jogo de azar foi proibido no Brasil, exceto se fosse um jogo de azar cuja banca era o próprio governo. Se lembra da loteria esportiva? Se lembra da Mega Sena? Se lembra da Quina? Tudo isso, não, o governo é que é a banca do cassino, então não é jogo de azar. Isso pode. Aí eles começaram a inventar a permissividade para todos os outros tipos de jogos, como é o caso das bets, e não sabem o que fazer com relação aos cassinos. O que isso significa é uma grande esculhambação. Quando você falou a questão da federação, o problema da nossa federação é que quando ela foi instituída depois de um golpe de Estado, sim, contra a monarquia no Brasil. Derrubaram o nosso monarca e não sabiam o que colocar no lugar. Eles não sabiam, porque o Brasil era um Estado unitário. O que significa um Estado unitário? Toda a legislação é centralizada e o processo administrativo também. Tanto que aqueles representantes nas províncias, que depois se tornaram estados, eram indicados pelo monarca. Ora, criaram uma federação copiando os Estados Unidos. Mas eles copiaram os Estados Unidos de uma maneira mais errada possível, porque os Estados Unidos eram uma confederação. São praticamente países independentes que se reúnem para tratar da defesa e tratar da política externa. Apenas isso, mas cada um governa. Esse, inclusive, se tiver oportunidade no futuro, é uma das pautas do Trump. Quando o Trump, por exemplo, falou que ele queria resolver a questão do aborto nos Estados Unidos e delegando a cada estado que ele decidisse como fazê-lo, ele estava simplesmente dizendo: voltemos à origem dos Estados Unidos, em que quem governa são os estados, não é a União. A União trata de política externa, política de defesa e a preservação da moeda. Só isso é o que o Trump quer. Nós fizemos de uma maneira tão atabalhoada que nós criamos um Brasil totalmente fragmentado, lá naquele início. Aí o que nós fizemos? Resolvemos primeiro um pacto federativo naquele momento que cada estado funcionava mais do que nos Estados Unidos como um país. É o que explica a existência de polícias militares. Sabe o que eram as polícias militares? As forças públicas eram os exércitos estaduais para defender o estado, inclusive da invasão de outros estados do Brasil. Era por isso que existia a força pública com a configuração de exército. E virou uma grande esculhambação. Passamos por um processo de centralização, criamos uma federação entre aspas, depois, e agora nós vivemos isso, que é uma reunificação ao ponto de criar novamente o Estado unitário, o que representa exatamente isso que você apontou, do fato deles terem retirado os impostos estaduais e centralizado a decisão ainda pelo governo federal. O que eles estão criando? Uma grande esculhambação para o Brasil que não apenas não simplifica, como multiplica a quantidade de impostos e joga fora o Pacto Federativo. Esculhambação é uma palavra que deriva do quê? Não tenho a menor ideia. Nem quero falar. Não? Deixa eu falar, o horário pode complicar. Não, mas não é televisão, não é televisão. Vê só o começo, um ex... Não é televisão. Geisiane. Ai, que saudade. Você não lembra disso aí? Que saudade do cassino do Chacrinha. Não é do meu tempo. Ai, que saudade. Olha, o único imposto que tinha lá era a Gretchen
requebrando a busanfa. E a Rita? A Rita Cadillac, ela era chacrete. Verdade, verdade. Você sabe que quando o assunto é reforma tributária, salta no meu pescoço aqui uma veia libertária, sabe? Eu encarno assim uma coisa meio libertária. Cuidado que porque... esse negócio de saltar a veia, na verdade, é que está saltando a veia. Ah, é? É. Mas o grande ponto é, só pra gente simplificar aqui pra nossa audiência, acho que tudo foi colocado aqui pela nossa bancada. Então, meu comentário realmente é só pra finalizar aqui o assunto, dizendo o seguinte. Olha que eu vou vou finalizar o agora. assunto. Você Depois de mim, mais nada. Gostei. Eu já encarnei, inclusive, a arrogância do libertário. O libertário não é arrogante, não faça isso. Vamos lá. Mas só pra gente deixar claro que a máquina Não estatal... pode falar isso mais. Deixa Eu tenho lugar de fala. Ah, é verdade, você tem lugar de fala. Me desculpa. Errei. Que a máquina estatal ela não produz nada, né, gente? Pelo amor de Deus, a máquina estatal ela não produz nenhum tipo de produto, logo ela não tem como ter dinheiro, não tem como ela acumular nenhum tipo de dinheiro. Então a única medida que ela toma é em cima de impostos. A reforma tributária era o mais falado durante a campanha, durante o ano passado, todo mundo tinha medo dela. Foi prometido que ela não faria o estrago que está fazendo, que fará pela frente. E, no final das contas, mais uma vez, o Lula e toda a equipe petista, e toda a esquerda, na verdade, né? Não é só a figura do Lula, mas toda essa esquerda tem aquele discurso de que essas reformas e esses impostos são em benefício à população mais vulnerável. Mas, na prática, o que acontece é justamente o oposto. E a população mais vulnerável sente mais no bolso, porque o dinheiro dela já é tributado. Então, quando ela vai pagar com dinheiro que já está tributado, uma coisa que está tributada, ela diminui o poder de compra dela e no final das contas ela que perece, porque quem tem grana, quem tem possibilidade, sai do país, investe fora, faz outras. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.